Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de JavaScript. Continuando o assunto sobre fetch, vamos aprender na aula de hoje fazer um envio ou fazer um post para a API receber esses dados e poder gravar numa base de dados ou o que ela quiser tratar, como ela quiser tratar esses dados. Então bora para a prática. Então pessoal, para facilitar a nossa aula, eu já deixei pronto aqui que, olha só, até aqui está exatamente a API que a gente fez na aula passada. Eu vou só comentar a linha aqui do intervalo para ele não ficar chamando ela aqui consecutivamente, tá? Mas até aqui não tem nada de novo. Agora, olha só, se eu precisar mandar dados para a API, quando a gente faz o consumo, o método utilizado é o GET. Eu não preciso passar essa informação, mas se eu quiser, eu posso vir aqui ó, no fetch, abrir um parênteses e colocar aqui ó, method get. Beleza? Mas esse já é o padrão, tá? Toda vez que eu vou consumir, eu vou usar o verbo get. E se eu quiser enviar dados, por exemplo, para poder gravar em um banco de dados? Eu tenho um formulário, a pessoa preencheu, eu quero fazer um post. O que eu preciso é mudar o método da nossa API para post. Não essa daqui, obviamente, porque ela não recebe o conteúdo, tá? Eu deixei uma prontinha aqui, já no jeito aqui, bala na agulha, para a gente entender como é que funciona o processo. Vamos lá, olha só, passo a passo. Eu criei aqui ó, um objeto, dados, tá? Que vai receber os dados que eu quero gravar. Então eu vou gravar, por exemplo, nome, canal e curso. É o que eu vou passar para a API, tá? Aqui eu poderia, obviamente, buscar os dados de um formulário, dos campos de um formulário, que foram digitados em um formulário, beleza? Então esse objeto aqui simplesmente recebe, tá, os dados que vão ser gravados no banco, beleza? Joia. Depois eu criei uma outra variável aqui, que eu chamei de cabeçalho. Por que eu criei essa variável? Para facilitar o nosso uso aqui com o fetch. Todo esse conteúdo aqui, obviamente, poderia ser entrado diretamente aqui, ó, nessa área do cabeçalho. Então eu poderia abrir as chaves aqui, ó, e entrar com todas essas configurações aqui. Beleza? E todas as outras configurações que a gente tem para a API. Não só o método, não só o body, mas eu posso trabalhar, por exemplo, com head, e aí bloqueando, cores, tudo isso a gente pode trabalhar aqui dentro das configurações do fetch, tá? Vamos lá, mas vamos lá. Eu criei, no nosso caso, eu criei o meu cabeçalho, meu objeto cabeçalho. É o que eu vou usar aqui, ó. Cabeçalho. Beleza? Show! O importante, é bem importante, que a gente defina o método como post. E no body do cabeçalho, eu vou pegar os dados que eu quero gravar. Veja bem, eu coloquei os dados aqui ó, no meu objeto dados e no cabeçalho, no body, eu estou passando esses dados para o body, ok? Stringify, porque ele vai pegar esse objeto aqui e converter em um JSON. Show de bola? Show de bola. No meu fetch, então, eu vou indicar o endpoint da API que vai receber os dados para poder gravar, tá? Eu não tenho essa API lá implementada, ok? Depois a gente pode até fazer uma API que receba esses dados, tá? Mas nós vimos isso no nosso curso de Node, tá? Vimos isso. Como que a gente faz, beleza? E aqui, ó, no fetch, eu passei o endpoint que eu defini e o cabeçalho, que contém todas as configurações que eu precisar. Lembrando que aqui a gente pode configurar, ó, cores, posso configurar, o que mais? Header, enfim, tá? Várias coisas aqui. À medida que a gente for precisando, a gente pode ir entrando aqui com as configurações do cabeçalho. Mas dessa maneira,
eu já consigo fazer com que a API envie esses dados aqui, ó, com que o fetch envie esses dados para a API. Vamos simplesmente associar essa API ao nosso botão. Aqui, ó, então o botão texto, ok? Vamos trazer ele para cá. Const texto, getElement by ID, vou pegar o texto, tá? Agora, no texto, eu vou adicionar um listener. Então, listener de clique, que vai chamar, tá? Podemos colocar aqui uma arrow function, passando o event, que vai chamar gravar dados. Ou seja, quando eu clicar no meu botão lá na tela, ele vai chamar a API gravar dados, que já vai trazer para mim todas essas informações aqui, ó, aqui. Tudo isso aqui também poderia ser feito aqui no listener do botão, tá? Se eu não quisesse criar essas funções aqui, ó, poderia criar tudo aqui dentro do listener do botão. Atualizando, ele não vai mais chamar o console, porque ele não está fazendo mais o set intervalo, tá? Aqui, quando eu clicar no botãozinho fetch, então, não vai dar erro nenhum aqui para mim, né? Porque não deu erro realmente, efetivamente. Mas nota que ele chamou a API, tá vendo? Ele chamou e rodou os dados aqui. Por quê? Porque ele fez o envio dos dados. Só que a nossa API que nós fizemos não está preparada para receber esses dados, tá? Então falta a programação do back-end, da API. O front já está aqui. A gente já envia os dados para nossa API. Show de bola, pessoal? Bacana, né? Tem mais detalhes ainda que a gente precisa aprender sobre o fetch e nós vamos ver isso nas nossas próximas aulas. Então, forte abraço e até lá!